Ok, deixa eu fazer aqui a anunciação inicial. Então, boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos para assistir à apresentação do trabalho de conclusão de curso do aluno Edson Augusto Soares Lopes, intitulada Estudo de Viabilidade de um Gerador AGLP. Fazem parte desta banca eu, orientador, João Batista Furlan Duarte, o examinador Rafael Aragão Magalhães e a examinadora a professora Adriana Pereira do Nascimento. O Edson tem em torno de 20 a 30 minutos para fazer sua apresentação. Após a apresentação do Edson, a banca vai fazer suas arguições. Após a arguição da banca, a plateia também pode se manifestar. Após todas as manifestações, a gente vai se reunir, a banca vai se reunir, fazer a apreciação e voltar com o resultado. Okay? Então, Edson, você tem aí, está liberado para a sua apresentação. Certo, só um minutinho. Tá aparecendo? Está aparecendo, mas não está no modo de apresentação. Pronto. Não. Foi agora? Também não. É que você tem que escolher a janela da apresentação. Certo. Aqui quando eu boto a apresentação... Deixa eu ver aqui. Agora vai. Agora foi. Agora foi, né? Certo. Vou começar. Boa tarde, me chamo Edson Augusto Soares Lopes e vou fazer a apresentação do meu TCC, cujo tema é Estudo de Viabilidade de um Gerador AGLP, né? Meu orientador, professor doutor João Batista Furlan Duarte. Começar aqui falando um pouco da estrutura do trabalho, né? O presente trabalho ele será dividido nas seguintes sessões. A introdução, onde será apresentado e contextualizado o tema. A justificativa irá apresentar a importância e a contribuição do assunto estudado. O referencial teórico, onde será apresentado os conceitos e as teorias importantes. A metodologia, a descrição dos objetos de estudo e das ações a serem tomadas para ocorrer o cumprimento dos objetivos. O desenvolvimento é apresentado os resultados obtidos, né? E a conclusão é a reflexão dos resultados obtidos em vista dos objetivos traçados. A introdução, né? A humanidade está constantemente desenvolvendo novas tecnologias para melhorar e facilitar as diversas atividades. Um desenvolvimento que sempre esteve presente e de grande importância para a humanidade é a descoberta e uso de diferentes formas de energia, né? A primeira e grande descoberta da energia foi por meio da energia térmica, utilizando o fogo, né? Usado principalmente para a cocção dos alimentos, proteção térmica em ambientes de baixa temperatura, iluminação e até proteção contra animais selvagens, de acordo com Faria e Celito 2011. Também tem a energia oriunda dos ventos, utilizada em grandes navegações, como os egípcios, que usavam barcos a remo e utilizavam também as velas. E fenícios utilizavam barcos totalmente à vela, né? Também de acordo com Faria e Celito, 2011. Arquimedes, ele criou mecanismos que eram utilizados para fazer movimentação de grandes massas, transformando energia vindo dos elementos da natureza em energia mecânica para fazer essas movimentações. Com o passar do tempo, foi surgindo a necessidade de mais força, né, nessas atividades, descobrindo a utilização do vapor de água, né? A partir daí, foram sendo desenvolvidos novos maquinários para acionar locomotivas, navios e serrarias. Segundo Amaral, em 2010, com a chegada da Revolução Industrial, foi iniciada a descoberta e a exploração dos combustíveis fósseis, sendo o carvão mineral o primeiro a ser extraído em grandes quantidades, né? Utilizado para abastecer maquinários movidos a vapor. De acordo com Faria e Celito, em 1930,
surgiu as primeiras indústrias petroquímicas, né? Onde foram desenvolvidos os derivados do petróleo, como o óleo diesel, a gasolina, o GLP, entre outros. George Westinghouse, em 1885, ele criou a primeira linha de transmissão de energia elétrica, sendo utilizada até hoje. Isso segundo Walter, 2010. De acordo com o IEMA, 2019, essas linhas de transmissão conseguem chegar e abastecer quase todas as regiões do país. E as pequenas parcelas que não conseguem ser abastecidas por elas, são usados sistemas isolados de geração de energia. E mesmo assim, com todo esse investimento nessa distribuição de energia elétrica, ainda existem regiões do país onde as pessoas não têm energia, nem ao sistema, nem ao SIM, nem ao SISOL, que é o sistema isolado, sendo obrigados a utilizar o gerador como forma de garantir o acesso à energia elétrica. A justificativa, né? É importante reparar que nos dias de hoje é difícil viver sem o auxílio das tecnologias, seja no trabalho, nos afazeres domésticos, na vida acadêmica, e essas tecnologias trazem essa sensação de satisfação e conforto à vida. Portanto, essas tecnologias necessitam do acesso à energia elétrica. É importante destacar que, de acordo com o IEMA 2020, há uma parcela da população, cerca de 2 milhões de cidadãos brasileiros, que não tem acesso à energia elétrica, né? Vendo essa dificuldade de distribuição e entregar energia elétrica para a população, foi realizado um estudo para averiguar um conjunto motor-gerador abastecido com gás liquefeito de petróleo. Esses aqui são meus objetivos, os gerais, os específicos, né? O objetivo geral, né, tem como realizar uma análise de um conjunto gerador, motor-gerador, tendo como combustível do equipamento gás liquefeito do petróleo, conhecido também como GLP, a fim de gerar a conclusão de viabilidade para a utilização desse gerador em situação onde não existe o contato com a energia elétrica. Os específicos: coletar dados a respeito do consumo do combustível, coletar e apresentar a análise dos gases de combustão e analisar os dados e informações coletadas sobre o gerador. Aqui meu referencial teórico, começando com os sistemas interligados e os isolados. De acordo com o GEDRA, et al. 2014, né, o sistema elétrico brasileiro ele possui um alto nível de interligações, né, dessas linhas de transmissão, levando para a maioria das regiões do país o acesso à energia elétrica. Entretanto, há uma parcela da população que não tem essa interação com o sistema de distribuição, devido à dificuldade de acesso aos locais, né? Devido, às vezes, a uma floresta ou qualquer outra dificuldade, gerando, assim, a necessidade de criar infraestruturas isoladas, né? Os sistemas isolados, também conhecidos, como falei anteriormente, como SISOL, eles são definidos pelo decreto número 7.246, em 2010, como sistema de serviço público de distribuição de energia elétrica desconectados do SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, localizado principalmente na região norte, conhecido também como região de Floresta Amazônica Legal, sendo responsável por abastecer cerca de 3,3 milhões de pessoas localizadas nessas regiões, tanto urbanas como ao seu redor, né? Isso de acordo com o EP 2019. Mesmo existindo o SIM e o SISOL, ainda existem comunidades afastadas desses sistemas, onde a única saída de garantir a energia elétrica é utilizando células fotovoltaicas, geração eólica e principalmente o gerador, IEMA 2020. O seguinte é o planejamento centralizado e o planejamento descentralizado. O planejamento centralizado da geração de energia resulta em centrais de grande ou médio porte, localizadas distante das cargas alimentadas, né? Onde são geralmente interligadas por linhas de transmissão de alta tensão, né? De acordo com Reis 2017. Ainda segundo Reis, o planejamento centralizado ele é mais associado com pesquisas do sistema interligado, né? Estando relacionado com obras de grandes transportes, sejam por essas linhas de transmissão
que conhecemos de alta tensão, ou também pelo grande transporte de combustível, né? Por meio de oleodutos, rodoviários, marítimos. De acordo o planejamento descentralizado consiste em centrais de pequeno porte construídas para realizar o abastecimento dessas regiões mais locais, próximas ao consumo final. E também isso gera um baixo custo, né, em toda essa estrutura, essa infraestrutura, comparada ao sistema centralizado. O sistema descentralizado ele pode ser exemplificado por micro e mini hidrelétricas, sistemas fotovoltaicos, né, em uma escala maior, sistemas eólicos também, em parques eólicos, em centrais térmicas de pequeno porte, e geralmente ele é relacionado com pesquisas no sistema isolado, né? Isso tudo de acordo com o Reis, em 2017. Falando um pouco aqui sobre o gás de liquefeito petróleo. O gás de liquefeito petróleo, conhecido também como GLP, ele é utilizado no Brasil como um combustível para cocção de alimentos, o preparo de alimentos, né? Essa função ela foi designada devido a decretos na época da crise do petróleo, oriundos da Guerra do Golfo, em 1991, onde o GLP ele perderia espaço na geração de energia elétrica e seria mais explorado na geração de energia térmica para o preparo dos alimentos, também como combustível para tratamentos térmicos, galvanização e também combustível automotivo para empilhadeiras, né? De acordo com o Garbi 2018. Falando um pouco da sua composição, ela se dá na mistura de hidrocarbonetos de 3 a 4 carbonos, né? Como propano, como butano, isobutano, o buteno também, né? Além desses hidrocarbonetos, existe também a presença do etano e do pentano, certo? Onde, ao controle do etano e do pentano, pois ele apresenta uma facilidade de vaporização, favorecendo, assim, uma queima limpa, né? Também existe os metanos e os etenos, né? Eles aparecem somente como ali, traços na composição do GLP, impedindo de serem liquefeitos por uma simples pressurização. Fará 2012. Né? Principais requisitos para o GLP ser usado como combustível, né? É a facilidade da vaporização em condições de pressão ambiente, para ele ter uma facilidade na combustão. A combustão uniforme também, para manter o equilíbrio em relação a misturar combustível. Ele não é tão poluente assim, corrosivo, e também um adequado poder calorífico para atender às necessidades energéticas da máquina, de acordo com o Fará 2012. De acordo com o Fará também, o GLP, por ele ser composto por diversos hidrocarbonetos, cada hidrocarboneto desse, ele tem um poder calorífico diferente. Então, fica quase impossível de fazer esse cálculo exato do poder calorífico. Então, o Fará, ele afirma que o poder calorífico do GLP ele é somente inferior ao do gás natural, em média, ali, mais ou menos 11.500 quilocalorias por quilograma. Falando um pouco agora sobre questão de poluição, né? O GLP ele é um gás inodoro, então é muito fácil ocorrer acidentes. Por isso, é adicionado à sua composição compostos sulfurados, né? Compostos de enxofre. Para caso ocorra vazamento, possa ser feita a identificação pelo aroma, a fim de evitar as explosões. Sendo que essa porcentagem desses compostos sulfurados é muito baixa. Então, acaba sendo irrelevante a presença de SO2 ou SO3 nos gases de combustão, né, os gases de escape do motor. Em relação à produção de CO2, oriunda desses gases da combustão do GLP, elas são consideradas baixas quando comparadas a outros combustíveis fósseis, né? Pelo fato de possuir mais átomos de hidrogênio nas moléculas dos hidrocarbonetos, de acordo com a Petrobras 2018. Segundo Álvares et al., em 2001, a cada 1 quilograma do óleo diesel queimado é gerado 3,14 de dióxido de carbono no meio ambiente. Já segundo Figueroa et al., em 2018, para cada 1 quilograma de GLP consumido, gera aproximadamente 2,93 quilogramas de CO2 sendo liberados para a atmosfera.
falar um pouquinho agora sobre combustão. Existem dois tipos de combustão, a combustão completa e a incompleta. A combustão completa ela acontece quando contém a quantidade exata necessária, né, para ocorrer a oxidação completa do combustível, seguindo assim do descarte dos gases da combustão, dos gases de escape, tendo como principal ali gás o dióxido de carbono, um gás de referência, de acordo com Vlasov 2001. E quando, no momento onde não ocorre a quantidade certa, né, uma quantidade reduzida de oxigênio na combustão, ela torna-se como uma combustão incompleta, onde o principal gás de combustão expelido seria o monóxido de carbono, sendo considerado um desperdício energético, né? Pois ele é um gás inflamável e também um gás tóxico aos seres vivos. Também ocorre outra forma de combustão completa, quando tem um excesso de oxigênio. Tendo esse excesso de oxigênio na mistura ar-combustível, também vai ocorrer essa combustão completa por ocasionar uma redução na temperatura da chama, né, aumentando assim as perdas de calor devido à entalpia dos gases efluentes. Esses quadros aqui são de acordo com o branco, né? O quadro da esquerda representa o modo ideal de gases de escape, né, do gerador. No GLP, os gases de escape ele deve possuir mais ou menos entre 10 a 12% de CO2, de 2 a 4% de O2 e uma quantidade menor que 2.500 de monóxido partes por milhão. Em relação já de acordo com o branco, a relação ar-combustível para o GLP é de 15,5 partes de ar para uma parte de combustível. Isso influencia diretamente em relação ao consumo do combustível, no motor, em qualquer situação. Agora eu vou falar um pouco da classificação dos geradores. O gerador ele é formado basicamente por um motor de combustão interna acoplado a um alternador, um gerador, onde o motor de combustão interna ele irá transformar a energia química vinda do combustível, vai ocorrer a reação de oxidação entre o combustível e o comburente, transformando essa energia química em energia térmica. E a energia térmica, ela irá movimentar um pistão, onde transformará a energia térmica em energia mecânica. E essa energia mecânica irá passar para o gerador, o alternador, transformando a energia mecânica em energia elétrica, de acordo com o Chapman, em 2013. Isso. Por esse fato, é importante entender que o gerador ele pode ser usado de diversas formas, tanto como uma fonte de energia primária, né, só existe ela para abastecer sua casa, ou de formas emergenciais, caso a concessionária não consiga entregar energia ou tenha algum problema na linha de distribuição. Devido a isso, ele pode ser usado durante horas, dias e até semanas. Então, existe uma classificação desses grupos geradores, né? A classificação, primeiro, existe a energia stand-by, né, que se dá nessas situações emergenciais, onde o fornecimento de energia ele é interrompido, vindo da distribuidora. Ele não existe nenhuma capacidade de sobrecarga sob o gerador, né, sendo aplicada somente para cargas variáveis com fator de carga média de 80% da classificação stand-by do gerador, por um período máximo de 200 horas de operação por ano. E um tempo máximo de 25 horas por ano a 100% da classificação, de acordo com Cummins 2018. Já a classificação de energia prime, ela é aplicada no fornecimento de energia elétrica quando é substituído de energia adquirida pela distribuidora de forma primária. Então, só existe o gerador fornecendo energia. O número de horas de operação liberado por ano, ele é ilimitado para aplicações em cargas variáveis. Todavia, ele vai ser limitado quando ele é aplicado em cargas constantes, né? Para essas cargas variáveis, o tempo de operação ele é limitado, mas ele não deve exceder 70% da capacidade do gerador. E ele só pode ter uma sobrecarga de 10% por um período de 1 hora, dentro de um intervalo de 12 horas de operação, não devendo exceder as 25 horas por ano. Já quando é carga constante, o tempo total de operação da classe Prime ele não deve exceder as 500 horas por ano, de acordo com Cummins 2018. Falar um pouco aqui da minha metodologia, né? O trabalho faz uso de uma abordagem quantitativa, né, que tem como característica a objetividade. Os objetivos eles são de natureza descritiva e explicativa, descrevendo as características por meio da coleta dos dados e apontando a razão dos resultados
após os testes. No teste, é realizado um teste de consumo e uma análise de gás. O teste de consumo consiste da seguinte maneira. Eu tenho um gerador, certo, de 10 kW com uma tensão de saída de 240 volts. Esse gerador, ele é uma adaptação, o conjunto completo ele é uma adaptação de um motor acoplado a um gerador elétrico monofásico, feito pela própria fabricante Briggs Stratton. O teste vai ser da seguinte maneira. Esse gerador vai alimentar um banco de carga, né, uma resistência de chuveiro, de 7,5 kW. E será medido a massa do botijão de gás de 13 kg antes do teste e após a realização do teste de consumo. E para a realização do teste de gás, será feito da mesma maneira, só que vai ter um analisador de gás medindo todos os gases e as quantidades dos gases logo após a saída do escape. Né? Nessa parte aqui você pode ver a ficha técnica dos equipamentos. A balança digital, né, tem uma capacidade de 50 kg máxima, um erro de medição de massa de mais ou menos 2 gramas e uma resolução de 1 grama. O gerador ele tem uma potência de 10 kW, uma frequência de 60 Hz, a tensão de 240, uma corrente de 41,7 A e a carga resistiva seria o banco de carga que o gerador irá alimentar. E aqui a ficha tecnologizada de gás, né, que o fabricante é a Seitron, o modelo é um Chemit 902 e R3. E os gases detectados o monóxido, o O2, o SO2, o NO, o NOx e alguns hidrocarbonetos, né? Aqui é o desenvolvimento, né? Após as coletas dos dados, será feita toda a análise. Aqui pode ser visto no momento do teste do consumo, onde o botijão de gás irá abastecer o gerador e o gerador irá alimentar com energia elétrica o banco de carga. Né? Foram coletados os valores do preço do GLP no site da ANP, em relação ao período de 3 de outubro a 9 de outubro de 2021, tendo um preço médio no estado do Ceará de R$ 102,00 e aproximadamente 86 centavos por 13 quilos de gás. Né? Aqui pode ser visto os dados coletados em relação ao teste do consumo. Foram feitos 3 testes num período de tempo de 1 hora. E a média dos testes do consumo é de 1,695 quilogramas de GLP consumidos por hora. Levando em consideração o preço do gás de 13 quilos por R$ 102,86 aproximadamente, o preço por quilo do gás será de R$ 7,91 aproximadamente. Aplicando uma multiplicação entre o consumo do combustível, né, e o preço por quilo do gás, o gerador ele terá um custo por hora de trabalho de 13,41 centavos. Então, pronto, justamente aqui. Ele virá consumir por hora de trabalho R$ 13,41. Foi feito uma aferição em relação à potência do banco de carga, a resistência do chuveiro. E, de acordo com o fabricante, a resistência do chuveiro seria de 7,5 kW. Mas com essa aferição foi notado que ele só estava entregando 3,3 kW. Então, foi feita uma lista de eletrodomésticos que podem ser conectados nessa potência, como pode ser observado aqui. Essa lista foi feita com eletrodomésticos de mais uso da casa do autor e pegado a potência de cada eletrodoméstico em cada eletrodoméstico na casa, né, chegando a um total de 3.295 watts, né, com a geladeira, televisão, ferro de passar, também foi colocado uma bomba de água, um notebook, um roteador, um liquidificador, um carregador, uma máquina de lavar roupa, ventilador, lâmpadas, e também foi colocado um videogame. Né? É de extrema importância é de extrema importância observar que o gerador, sendo de 10 kW, ele está sobrando ainda muita potência a ser usada, podendo ser também dividido o uso do gerador também com outra residência, talvez até mais de uma residência de para ser usado. Só que não podendo, ele não pode ser dividido, a potência não pode ser consumida a mais de 70% da carga do gerador, que seria de 7 kW de potência. Não pode passar disso, senão sairia da classificação Prime, de fonte primária. E ele não poderia ser usado em regime limitado, o gerador. Um aspecto importante para reduzir tanto
alguns custos e evitar prejuízos maiores é realizar a manutenção do equipamento, né? É muito importante. Considerando que o gerador ele é utilizado durante 12 horas por dia. Com isso, num período de 30 dias, ele será utilizado por 360 horas. E é recomendado fazer a manutenção de alguns itens do gerador a cada 250 horas. Então, foi feito aqui a aferição de quais itens devem ser trocados. Filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo. O óleo, e tendo uma soma no mês de R$ 478. Então, só com a manutenção dos itens será um custo de R$ 478. Já com o custo do consumo do combustível, pegando o valor de 360 horas utilizadas e multiplicando pelo valor por hora de R$ 13, pode chegar a um custo só de consumo de combustível de R$ 4.828,68. Fazendo a soma do custo da manutenção com o custo do consumo de combustível, vai ter um custo por mês de R$ 5.306,68 por mês em relação aos custos totais das somas. Aqui pode ser visto o momento do teste de análise de gás, né? O sensor ele é posto no escape do gerador e assim foi feita uma coleta de 100 dados do gerador, 100 dados de gás da combustão. E foi constatado, e foi chegado a uma média, foi calculada a média, tendo uma média de porcentagem de oxigênio de 8, aproximadamente 62%, e de monóxido de carbono de 5.271 partes por milhão. Com isso, pode-se afirmar que o gerador ele está trabalhando em regime de combustão incompleto. Isso é inadequado ao funcionamento do gerador, né? Pois, de acordo com o Branco, deve estar o oxigênio em mais ou menos 2% a 4%, né? E o do monóxido de carbono abaixo de 2.600 partículas por milhão. Isso está ocorrendo um desperdício energético, né? Criando elevadas taxas de monóxido de carbono. E assim também irá reduzir as taxas de dióxido de carbono. Exatamente. O monóxido de carbono, como já foi dito, ele é tóxico e também é um desperdício energético do gerador, né? Isso tudo foi notado que está uma falha de regulagem no sistema de admissão de oxigênio do gerador, né? Então, a minha conclusão, né? Após a apresentação desses dados do desenvolvimento, pode-se concluir que os objetivos eles foram atingidos, né? Onde foram realizados os testes mencionados na seção da metodologia e discutidos no desenvolvimento. A coleta dos dados em relação ao consumo foi realizada e apresentada, mostrando um consumo de combustível capaz de fornecer energia suficiente para eletrodomésticos de uso diário e essenciais para o desenvolvimento das famílias. A análise dos gases oriundos do escape, né, também foi realizada e com isso comprovado que o gerador está trabalhando de forma inadequada num regime de combustão incompleta, gerando assim um desperdício energético, como foi falado, e grandes emissões de monóxido de carbono, né? E foi realizada uma análise dos dados do gerador e apresentados no decorrer do trabalho. Em relação aos custos com o combustível e com a manutenção, é devido ao momento de crise do país, né? Devido à frequência no aumento do combustível, isso vai ocasionar também aumento nos custos de transporte e, consequentemente, o custo de todo o material vendido no país, né? Para a solução com a combustão incompleta, é necessário levar o gerador para uma visita ou não autorizada ou um técnico especialista em gerador, para que possa ser feita uma adequada regulagem no sistema de admissão de oxigênio do sistema de combustão do gerador, né? E ele volte a trabalhar em regime de combustão completa, como deve ser feito, né? E com isso chegou ao fim. Queria agradecer a todos pela atenção até o momento. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Edson, pela sua apresentação. Agora a gente passa para o nosso segundo momento da sua defesa, que é a arguição da banca. E aí eu deixo o professor Rafael e a professora Adriana decidirem quem será o primeiro. Quer começar, Rafael? Pode ser, professor. Tranquilo. Então, vamos lá, professor Rafael. Então, pronto. Primeiro, agradecer o Edson. Perturbei muito o Edson na graduação dele, né? Ele tinha tarde de café lá toda tarde.
Agradecer ao professor Furlan por esse convite, a confiança dessa primeira leitura. Parabéns pela sua apresentação. Se você estava nervoso, nós não notamos. Tá? Postou no fundo branco a letra preta, né, que não dá erro. Tudo branquinho com preto. Parabéns, muito bem colocado. Tem algumas dúvidas que eu tinha durante a minha leitura, você tirou na sua apresentação. Eu vou dividir minha tela aqui contigo, porque aí fica mais rápido eu pontuar aqui minhas considerações, tá? Essas considerações depois você dá uma olhada com o seu orientador e vê o que é que vale a pena ser mudado ou não. Seu trabalho está muito bem escrito, foi uma leitura muito agradável, uma leitura até rápida, um dos TCCs que eu li mais rápido. Está muito bem escrito, mas eu vou pegar no seu pé aqui só na parte de formatação. Foi onde eu achei, onde tem algumas coisinhas, tá? Cuidado aqui com essa tua ficha, porque se tu alterar alguma coisa depois da defesa, tu vai ter que refazer, tá certo? Porque se mudar o número de página, mudar alguma coisa do teu resumo, vai alterar essa ficha, mas isso aqui é facinho de você alterar ela no site da própria biblioteca. Aqui teus agradecimentos, tá faltando só uma frasezinha. Teu resumo eu li, achei ele completo, tá? Fala do teu objetivo, descreve, diz tua metodologia e no final você coloca a sua conclusão, que é um negócio muito importante, que é a primeira coisa que vão ler do seu trabalho. O cara vai olhar, vai fazer um trabalho sobre geradores, a GLT, ele vai olhar aqui e já vai ver que sai caro, né? Pelo motivo aí do gás, tá um absurdo. Tuas referências aqui. Quando tu coloca no texto tua referência, ela fica escrita normal, tá? Quando a gente coloca no finalzinho, ela tem que estar em caixa alta. Então, essas que estão entre parênteses no final do texto, depois tu transforma elas para caixa alta. Coisa rápida aí que no instante você faz. Tá? Então, pega essa formatação que foi onde eu achei mais erros. Que é só o pontinho final vir para o final da frase, tá? Aqui tu fala da sessão, né? Tua estrutura do trabalho. Essa sessão é esse momento que a gente está tendo agora, a sessão de defesa. É um pedaço de tempo de alguma coisa. Ela tem que ser com C cedilha, que aí, assim, ela é parte de uma obra literária. E aqui tu colocou certo, tá? Só precisa ajeitar aquele outro lá. Mas é bem confuso mesmo. Tem 3 sessões aí, né? Isso aqui a gente geralmente escapa. Eu fui marcando aqui tudo, tá? Eu vou te mandar esse arquivo, mandar para o teu orientador, ele te devolve, aí tá tudo marcadinho para você nem você anotar, não. Eu daria uma melhorada nessa figura, achei ela muito borrada. Não sei se dá uma diminuída, vou tentar pegar ela melhor no site, eu achei ela um pouco borrada. Teu etial. Etial é em latim, né? Quer dizer, entre outros. Ele tem um pontinho final depois do A, como ele é uma palavra em língua estrangeira, ele tem que estar em itálico. Então, tu manda localizar, aí bota para consertar todos de uma vez, bota lá itálico, é rapidinho que você vai fazer. Aí você colocou seu primeiro quadro, aqui está tudo ok. Composição. Tem uma letra maiúscula dentro da frase, depois tu tira. Aí você tem que tomar cuidado com as suas fórmulas químicas, tá? Tem algumas, esse 2, por exemplo, ele tem que estar subscrito, né? Você colocou aí em caixa alta, algumas estão corretas. As que eu fui achando, eu marquei todas. Mas elas estão mais escritas assim, mais nos teus quadros, certo? Então dá uma olhadinha só nessa parte. Eu recomendo, eu não uso, né? Essa parte de colocar abaixo, acima, tá certo? Porque todas as figuras, elas já são nomeadas na ordem que aparece. Os quadros também estão nomeados na ordem que aparece. Então, tu bota assim, o quadro 3 abaixo, não é muito usual, não, a gente colocar esse abaixo. Por quê? Porque às vezes nem está abaixo, está na próxima página. Né? Dá uma formatada. E eles estão nomeados pelo número, eu não acho necessário tu colocar esse
se abaixa, assim, né? Eu marquei aqui, aí depois você vê com o seu orientador. Isso aqui a gente vê tanto, né, que a gente não detecta mais os erros. Vai olhando, colocando coisas. Então, esse papel é para a banca mesmo. Se tu não deixar umas coisinhas para a gente se sente até mal, que a gente não acha nada. Fica assim, vixe, como é que eu vou contribuir? Aqui tem um errinho só dos parágrafos que tu esqueceu de colocar o espaçamento. Aí ficou tipo resumo. Aí teu quadro 4 abaixo, tu tira, tá? Achei bem interessante essa parte. De combustão aqui, do gerador. O gerador tá tudo ok. Essas classes eu dei uma conferida. São as palavrinhas. Eu não sei se esse stand-by aqui tu vai ter que deixar em itálico, depois tu olha. Geralmente essas palavras que não tem tradução, a gente coloca em itálico. Mas como não tem uma para trocar em português, eu não. Pronto, deixa eu. Balança digital. Aqui, ó, tem que dar uma ajeitadinha nesses rapazes. Eu, no começo, eu não entendi direito essa tua figura, né? Que tu disse que ia colocar lá na metodologia numa bancada com a resistência de chuveiro. Eu acho que a resistência está dentro desse balde, é isso? Isso mesmo, professor, tá dentro do balde. Porque Ah, se eu deixar ela no ar, em 10 segundinhos ela queima, então ela tem que estar sempre dentro da água. dentro da água. Não, faz sentido, né? Que tu tá colocando toda a potência do gerador nela e ela estava aqui esquentando. E não ficou muito claro, tá? Como é que tu fez, mas eu faria até um desenho. Não sei se eu colocar. Mas tá aí. Tá. Dá para entender. Só explicar melhor essa figura, tá? Aqui, nesse teu quadro, para tu ver ó, como eu tive que pegar os detalhes para ter o que contribuir contigo. Tu coloca aqui, ó, consumo de combustível em quilograma. Coloca aqui tudo. E aqui tu bota o tempo em minuto. Eu tiraria esses minutos porque já está aqui. Certo? Então é mais ou menos 1,6, 1,7 quilogramas por hora de consumo, né? Então, durante um dia, tu ia usar, se tu trabalhar 12 horas, ia usar mais de um botijão de gás. Né? Que ele vem com 13 quilos, consumo bem alto. Eu gostei da tua lista de equipamentos, né? E no final, aqui tu disse que está realizando o teste de análise dos gases. Só que não dá para a gente ver, cara, que tu colocou equipamento escondido atrás do. Né? Qual é o equipamento que está fazendo a análise? Esse branquinho? Esse azulzinho aqui? Uhum. Né? Eu acho que esse azulzinho está ligado no computador. Né? Isso. O analisador é o azul, aí sai um sensor, e esse sensor, na foto de baixo, fica. O Dá pra sensor ver eu melhor, né? vi. Que coloca aqui. Isso, aí ele fica na saída de escape do gerador, logo na saída. Aí ele recebe os gases, faz a análise e envia para o analisador, faz a análise e envia para o notebook. Inclusive, tu também estava recebendo os gases, né? Ainda bem que não era muito tóxico. Aí estava saindo CO, né? Você também respirou um bocadinho de CO com essa máscara aqui. Eu acho que ela não filtra o CO, só o coronavírus. Ainda bem que foi pouco tempo. Tu fazia essa análise de quanto em quanto tempo? Era mais ou menos 10 minutos, as 100 análises. Próxima vez, se tu for fazer um trabalho desse, tu bota no ar livre, né? Ali na frente, porque tu ficou aí num ambiente fechado, absorvendo gases. Eu tiraria essa foto, tá? Por causa do comitê de ética, porque tu foi submetido aos gases. Se isso aqui ficar aprovado, tu vai ter que passar tu trabalho pelo comitê de ética. Não sei se vale a pena, ou então tu pode dizer que foi só demonstrando aqui, ou então dá uma olhada nisso aí, tá? Certo, professor. Porque teve um TCC de uma amiga minha que ela colocou o cara para provar o produto, aí teve que passar pelo comitê de ética, demorou e demora, tá? Então, não sei. Gostei aqui da tua conclusão, que tu fala que tu colocou equipamentos básicos, né, para a pessoa sobreviver. E eu notei que tinha um videogame na tua lista, então, assim, ele pensou em mim. Então, seria uma lista bem adequada. Mas
eu queria falar mais é te dar os parabéns, viu, Edson? Teu TCC não deu trabalho para ler, tá muito bem escrito. Então, eu tive que pegar no teu pé aí mais informação mesmo, porque a parte escrita eu achei bem interessante. A parte falando de geradores, eu sou professor de máquina de fluxo, tá bem explicada, dá para entender bem, né? A parte de queima, você falou, foi de forma bem sucinta, mas bem explicativa, explicando o tipo de gás, a finalidade, e identificando que não é viável. O pessoal pensa às vezes que o TCC, você diz que qualquer coisa não é viável, está errado. Não, na verdade, é um resultado, né? E esse resultado está aí muito bem explicado no seu trabalho, tá? Então, do mais, agradecer o convite, eu passo a palavra aí para o seu orientador. Não tenho muito aqui contribuir, a não ser com essa parte aí de formatação. Eu vou enviar esse arquivo depois. De nada, professor Rafael, obrigado, né? A gente, né, vai rever aquelas fotos ali, se tiver no acervo alguma foto melhor, né, a gente colocar ali. Mas foi muito pertinente o seu comentário, né, para a gente melhorar. Só tenho a agradecer. Professor Adriano, todo seu. Pronto. Boa tarde, professor Furlan. Muito obrigado mais uma vez, né? O senhor ter me chamado aqui para o Edson, já conheço, já foi meu aluno também. Tudo bom, Edson? Professor Rafael, pode aqui tirar aqui seu material para me colocar o meu, então, aproveitar essa, né? Edson, seu trabalho realmente ele está muito bom de ler, né? Ele está bem claro, está bem objetivo mesmo, mas a gente tem algumas contribuições, né, para trabalhar aqui, para apresentar a você, tá? Deixando claro que são contribuições para o enriquecimento do seu trabalho, tá? Vamos ver aqui. Tá aparecendo aí, Edson? Tá sim, professora. Pronto, então pronto. O professor Rafael falou muita coisa, tá? E eu também vou falar algumas coisas aqui a nível de formatação também, tá? Que precisam ser corrigidas para que seu trabalho esteja todo ok, tá? Então, veja direitinho o template que está lá na biblioteca, o professor Clídio deve ter passado para vocês também, tá? E aí, realmente, o seu resumo está muito bom, mas eu senti falta de um final aqui, ó, sendo concluído que o gerador, a GLP, tem desvantagens econômicas. De repente, só a afirmação do porquê, talvez, né? Eu não sei. Você dá uma olhadinha aí, tá? Para você finalizar esse seu resumo, tá? Você veja o que é pertinente com o seu orientador. Em relação ao sumário, tá? Todo mundo tem que estar aqui embaixo, Edson. Tá? Todo mundo tem que estar aqui embaixo. Aqui, ó. Tem que estar aqui. Depois é só isso aqui, é facinho, só isso aqui puxar. Você vê aí direitinho, tá? Não tem nada demais. Aí, Edson, a gente vai aqui para a sua introdução, tá? Assim, eu gostei bastante, foi bem clara, foi bem objetiva, mas tem que ter muito cuidado com a questão. Olha, aqui você tem Farias e Celito só na sua introdução 4 vezes, né? E assim, essa área que você está escrevendo no seu TCC é uma área que inclusive, eu li até hoje, eu estava baixando um livro aqui na área de petróleo, que vai ser a minha tese de doutorado, vai ser na área de petróleo, né? Vou trabalhar com contaminação, e eu estava atrás de livros na área, né? E aí você tem muito combustão, você tem muita coisa, né? Assim, você tem aqui quatro autores, mesmo autores. Tem que ter cuidado, essa diversificação, ela é grande, né? Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Algumas coisas eu coloquei aqui, você dá uma olhada, ver se é importante, se você acha que é importante, tá? Eu fiquei muito em dúvida aqui nesse primeiro objetivo, porque você vai coletar os dados, né? Eu acho que analisar o processo de combustão dos gases gerados, eu acho que seria interessante para o segundo objetivo. E esse primeiro, eu não sei se talvez seja
trabalhar a forma, apresentar a forma de fazendo com que o equipamento funcione para a coleta de dados, eu não sei, sabe? Eu não sei. Esse primeiro você veja. Tá? O segundo eu acho que você poderia mudar. O terceiro está ótimo, é isso mesmo. Você vai analisar mesmo. Eu acho que... mas eu acho que esse primeiro você poderia verificar. E o segundo eu dei uma sugestão. Você veja isso aí. Aqui tem uma citação, aqui, Operador Nacional do Sistema Elétrico, que você traz aqui com 98% da carga elétrica, qual foi o ano, né? Quem é que citou isso aqui? Se você dê uma olhadinha depois aqui nessa citação, para ela não ficar em desacordo, tá? Você veja direitinho. O professor Rafael falou uma coisa muito certa, né? Eu também daria uma melhorada nesse mapa, ele está muito turvo, tá? Veja direitinho isso aí. E eu vi aqui, uma coisa também que eu vi, tá? Tira esse abaixo, acima, né? Você coloca, podendo se observar da figura 1 em sistemas interligados isolados. Ok, não precisa estar dizendo que está abaixo, porque a gente sabe que vai estar abaixo mesmo, tá? Você pega e retira ela. O sistema conhecido como definidos pelo decreto. Esse decreto aqui, ele está lá nas referências. Depois dá uma procurada, tá? Se está lá. Você procura para o seu trabalho ficar completo. O seu trabalho está muito bom, mas precisa ver essas questões de formatação, de referência, de citações. Reis aqui, Reis, esse Fará. Essa fonte aqui, ela deve ser igual à fonte do seu texto. E, pelo visto aqui, ela está diferente, porque eu acho que é uma cópia, né? Você copiou e colou, né? Eu peguei todos esses quadros, professores, e eu mudei os dados, né? Eles foram modificados pelo autor. Aí, como esse quadro ele era maior, ele é muito grande. Então, como isso aí é uma figura, eu tive que mudar um pouco a dimensão, aí ficou deslocado. Mas todos os quadros estão na mesma fonte, no mesmo tamanho. Porque eu acho que a foto ficou meio ruim, porque você ficou em imagem, né? Eu não joguei ele inteiro, botei ele como imagem. Mas essa fonte aqui, você pode colocar ela menor do que a fonte do texto. Você pode deixar ele menor, certo? Certo. E assim, e que fonte é essa? A sua, tu tá usando Times? Tá usando Times, né? É tudo Times. Times também? Times também. Só que foi o seguinte, quando eu transfiro todos os quadros, eu não deixo ele em quadro, eu boto ele para apresentar em forma de figura. Aí, como esse quadro era muito grande, eu tive que dar uma diminuída em forma de figura, ele acabou ficando desproporcional. Aí parece que é outra fonte, mas é tudo Times. Ficou mesmo. Eu diminuiria um pouquinho essa fonte, botava 10,5. Você pode colocar, não tem problema. E para ver se ele se aproxima mais da fonte, viu? Ou do texto. Porque está bem diferente, ó. A gente vê assim claramente. Aqui já está bem próximo, diminuiria todas essas fontes. Modificado pelo autor, ok, fará modificado pelo autor. Aquilo que o Rafael tinha falado, né, eu pedi para tirar. Uma coisa, Edson, eu não vi fará nas referências bibliográficas. Eu não vi fará, tá? Eu não vi fará, eu não vi algumas citações que você colocou aqui, eu não vi lá nas referências. Então, uma sugestão que eu faço para você é, minuciosamente, você olha todas, tá? Isso a gente esquece, pode acontecer, não tem problema. Mas veja isso, a banca está aqui para abrir, né? Para dizer assim, olha, está faltando isso aqui. O professor Rafael disse uma coisa muito certa, veja a questão, né? Das fórmulas químicas, inclusive, você na sua apresentação, você foi bem mais... foi muito boa a tua apresentação, assim, você falou muito mais coisa do que até aqui você colocou. Eu acho que foi foi muito interessante, foi muito boa a tua apresentação. Então, assim, revise essas fórmulas químicas, você sabe disso, revise todas essas citações aqui, veja se todos os autores estão, porque eu estou vendo, alguns autores não estão
Estão aqui, não estão nas referências, e alguns estão nas referências, não estão aqui. Inclusive, aquele decreto também, você veja. Alguém pode utilizar o seu trabalho. Você foi lá, você foi para o laboratório, você fez um experimento, né? Então, isso é muito válido, muito interessante. Quando o aluno ele vai para o laboratório e ele tem um experimento, ele tem resultados. Então, isso é muito bom. Seu trabalho foi muito rico. Dá um recuo aqui, tu acabou esquecendo, tá? Dá uma quebrada nesse parágrafo, tá? Um parágrafo muito grande, tá? Quebra um pouquinho ele aqui, vê aonde você pode quebrar ele. Aqui eu já falei sobre esses... branco também, eu acho que eu não sei se eu achei ele, então veja todos os autores. Eu vi aqui, tiquei todos, só para você lembrar de todos eles mesmos. Em relação à sua metodologia, eu só senti falta... Aqui é a empresa. Eu senti falta, sabe, de que na tua... Vamos observar o quadro 6. Eu senti falta na tua metodologia, talvez você trazer a foto da balança. Acho que isso enriquece, sabe? Ó, a foto dessa balança. Isso é legal. O banco de carga, não custava nada, sabe? Você trazer aqui, enriqueceria a balança. Qual é o tipo de balança? É uma Hanna 2870, o código dela, isso é muito laboratório. Aqui também, todas essas fórmulas, né? Você ajeitar isso aqui tudinho, tá? Deixar tudo bonitinho, todas as mesmas, tudo direitinho. E aqui, é isso que eu quero entender. Aqui, ó, os testes do consumo gerador foram aplicados em um banco de carga, sendo composto... Ideal para combustão, para verificar se o equipamento está trabalhando no regime ideal de combustão completa. Para que ocorra isso, é posicionado o sensor detector na tubulação de escape no conjunto, talvez esse conjunto aqui, motor, mas aí a gente viu lá nos resultados de discussão, né? Talvez aqui você poderia ter colocado, né? Ó, nos resultados de discussão, vamos observar, né? Vamos ver esse conjunto motor-gerador, certo? Porque eu fiquei realmente curiosa aqui, já na metodologia, eu fiquei super curiosa. Aí aqui, em relação ao seu... até o Rafael disse uma coisa mesmo, que eu fiquei aqui para a NP maiúsculo, eu fiquei... Isso que foi uma curiosidade minha, quanto tempo de geração, achei tão alto isso. E eu fiquei besta, foi com isso aqui, 7,5 e somente 3,3. Meu Deus do céu! Aí eu coloquei aqui, olha a diferença. Rapaz, é um negócio assim que vou te contar, viu? Vem cá, tem uma coisa também que eu achei que você começa a falar sobre a questão da energia, né? O acesso à energia, tudo isso, né? Você faz testes para utilizando chuveiro, todo esse material aí, todos esses equipamentos, desculpa. Mas o que eu senti, assim, de repente, dos teus resultados de discussão, que é o desenvolvimento, né, foi a questão de você trazer trabalhos que fundamentassem o que você encontrou. Tá entendendo? Eu acho que enriqueceria mais seu trabalho, tá? Por quê? Porque você fez algo experimental e você conseguiu, né? Você trouxe até dados de branco, sabe quando você falou do branco aqui? Você fundamentou aquilo que você encontrou. A mesma coisa que você poderia ter feito com mais coisas aí, sabe? E assim, eu senti falta disso. Será que alguém fez algum trabalho desse tipo assim e que, de repente, trouxe essa realidade, quem não tem esse acesso? Sabe? Eu fiquei pensando, foi algo que me veio aqui, tá? Foi um pensamento que me veio. A mesma coisa, a dúvida da fonte, tá? Eu vi aqui os seus cálculos e tudo, né? Aqui, realmente, eu acho que precisa melhorar, eu fiquei procurando aqui, né? Até eu coloquei, poderia tirar uma foto para deixar claro o sensor, né? Aqui, cadê este sensor, Edson? Tá?
para a gente ver ele direitinho, ok? O2. Em relação à sua conclusão, ela está bem clara, objetiva. Eu tiraria isso aqui. Aqui você já falou outra vez qual é o objetivo do seu trabalho, que é realizar um estudo do conjunto motor-gerador, você já falou isso. E veja se realmente é, tá? As referências, o nome referência, ele é centralizado, mas as referências, elas devem estar toda à esquerda, em ordem alfabética, né? Entre linhas, o espaçamento é simples. Por que tem que estar toda à esquerda? As bibliotecárias, elas falam devido a esses endereços aqui eletrônicos, né? E aí elas dizem isso. No mais, essas são as minhas considerações. Acredito que seu trabalho está muito bem feito, parabéns. Poderia ter explorado um pouco mais, mas está muito bem feito. Obrigada. Que bom que você fez um bom trabalho, Edson. Fico muito feliz. Obrigada, professor Furlan. Espero que tenham gostado das minhas considerações. Obrigado, professora Adriana. Gostamos sim, sem dúvida. A banca ela sempre capta o que a gente, né, não conseguiu ver, né? Eu estava ofuscado já. Bom, a questão da comparação que a senhora perguntou para o Edson, né, o Edson talvez possa falar melhor, mas a questão foi justamente o banco de resistência. Nós já estávamos com o trabalho praticamente todo, né, feito, entre aspas, e a gente tinha várias comparações com motores a diesel, certo? Na mesma proporção, certo? Só que quando a gente foi certificar o banco de resistências, ele estava bem abaixo do que a gente imaginava que ele estaria, certo? Foi uma falha nossa não ter feito isso antes, e aí isso invalida todas as comparações que a gente poderia ter com, né, motores diesel, por exemplo. Certo? Motores de combustão a GLP, né, eles ainda não são permitidos no Brasil, então a gente não tem muitos trabalhos, né, sobre isso, talvez até nem tenha. Então, o único laboratório que trabalha, né, insistindo nessas coisas com GLP é praticamente o da Unifor. Certo? Então, o motor a diesel é que seria a nossa comparação, né, e na comparação que a gente fez, né, o motor a diesel ainda ganhava em termos de economia. Certo? Mas aí a gente descobriu que o nosso banco de resistência estava falho, né, e aí foi o jeito de tirar as comparações. Sem dúvida, ia ficar muito mais rico. Né? A gente, né, sofreu muito com essa perda aí, realmente. Foi grave. Mas, enfim, né? A senhora está no mudo, a senhora está no mudo. A senhora está mutada. Ah, sim. Não, acontece, né? Mas que bom que deu tempo de vocês reformularem isso aí. Pois é. O importante é isso. Pois é, não, a gente... saiu do caminho, propôs aquilo, encontrou o que foi suficiente para ter encontrado. Perfeito. Parabéns. Pois é. Obrigado. Bom, neste momento, né, nós estamos agora na plateia. Se a plateia quiser se pronunciar, no momento agora, dou 5 segundos aí para alguém se manifestar. Se não... Professor, licença. Oh, muito bem, bem. Queria só dizer, parabéns, Edson. É muito gratificante te acompanhar, ver sua dedicação ao seu trabalho. Eu não conheço nada da área de vocês, mas eu sinto que eu ia sair com um pouco mais de aprendizado. E obrigado mesmo e continue por esse caminho, tá certo? Faça as correções que tu tem futuro nesse caminho, tá? Abraço, amigo. Parabéns. Mais alguém? Muito bem. Então, nós vamos deixar vocês, por enquanto, solitários aí. A banca vai se reunir aqui em outra sala. E aí, já já a gente volta aí com o resultado.
Opa, professor, tá mutado. Rapaz, eu tinha dito tanta piada legal aqui para você rir, ó. Tava mutado. Também, então só aguardando o professor Rafael aparecer ali para a gente anunciar aí. Rapaz, tem como cancelar as passagens, essas coisas assim? Que é isso, professor? Diga um negócio desse, não. Vai viajar, Edson? Vou, professor, eu tô indo embora. O Edson tá de Tchau, luva. Edson. Não volte não, viu? Você não pode estar gravando, né? Vai para onde? Eu tô indo para Portugal próximo ano, professor. Ah, legal. Teve uma menina que foi para a Alemanha, né? Fazer o mestrado lá. Esqueci o nome dela. Uma branquinha. A Letícia. Ela foi mesmo? Deu certo? Deus queira. Ai, espero que Deu certo, sim. Vai dar certo. Okay, bom, pessoal, anunciando aqui, o Edson foi aprovado com nota 9,5. Então, meus parabéns pelo trabalho cumprido. Né? Obrigado, certo, obrigado. Feliz, pode relaxar. Certo? Pode ficar tranquilo. Parabéns, viu, Edson? Dizer aqui algumas palavras para você, né? Foi meu aluno, acho que foi em tópicos, TCC, sempre calado o jeito dele assim. Exatamente. E eu puxando, mas o que é o Edson? Aí eu lembrei quando eu só da babá do teu jeito. Então, parabéns, sucesso, tá? Corrija o que você tem que corrigir em relação às suas formatações. Seu trabalho vai servir como uma fonte bibliográfica, né, para outras pessoas. E sucesso, viu? Sucesso mesmo. Uhum. Obrigada, professor Furlan. Obrigado também, Gostaria de agradecer aqui ao professor Furlan por toda a orientação, apoio e ajuda nesse período. Queria agradecer à banca, né, por todas as também orientações agora, todas as críticas ali para enriquecer meu trabalho. Gostaria de agradecer aos meus amigos presentes, a minha noiva também e a minha família, que sempre me apoiaram, sempre estiveram ali comigo, me ajudando no que era preciso ali. E é isso. E obrigado a todos que assistiram até agora. Obrigado. Parabéns. Pronto, gostaria de agradecer à banca, né, pelo trabalho que tiveram de ler, nos ajudar aqui com as considerações, agradecer a plateia e agradecer ao Edson também, né, pelo excelente aluno, né, que foi aí nesses 2 anos aí de convívio como estagiário. Parabéns, fechando com chave de ouro. Muito bem, minha gente, então encerramos aqui nossa participação. Obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Ai, meu Deus.